Pai. Aqui está teu servo, Deus, que vai nos trazer a tua palavra, Senhor, neste momento, falando, Senhor, da evangelização, ó Deus, dentro dessa porta do peixe. Que o Senhor venha, ó Deus, derramar a unção no coração deles, Senhor. E Deus, que nós possamos ter coração como terra fértil, meu Pai, para que a semente, Senhor, venha germinar ao seu tempo, Senhor, e que todos, Senhor Deus, sejam abençoados e que saiamos daqui, ó Deus, com uma vocação missionária para a glória do teu nome. Em nome de Jesus te peço. Amém. Ainda de pé. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Estamos alegres, felizes, honrados, né? Pelo convite, pela oportunidade. Se o teclado fizesse aquele fundo, seria algo do céu extraordinário para a ministração dessa noite, no nome de Jesus. Amém? Pelos dedos ungidos ali, o nosso irmão Rodrigo, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu estou deveras satisfeito, né? Alegre de poder ver um ajuntamento, e na sua grande maioria de jovens aqui, nessa noite, num trabalho voltado especificamente para a oração e para a palavra, nos dias em que nós vivemos, onde as mais variadas estratégias estranhas à palavra de Deus têm sido utilizadas por igrejas para ater a mocidade, a juventude na casa de Deus, participando da igreja, usando uma série de situações estranhas à palavra do Senhor. Mas eu glorifico a Deus de ver aqui muitos jovens, adolescentes também, participando desse trabalho no nome de Jesus. Quero agradecer ao nosso irmão Marcelo, bem, que nos fizeram este convite. Estou bastante honrado com a oportunidade. Mas quero que você abra sua Bíblia em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. É fato que Jesus já está presente aqui no nosso meio. Glória a Deus. O fato de Jesus já estar aqui no nosso meio, a garantia é certa de que você vai sair daqui hoje com a sua vitória. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre evangelização. Glórias a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 11 até o versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Essa temática é uma temática interessante dessa conferência, né? Que fala sobre as portas do livro de Neemias. E a sexta-feira estaremos falando sobre a porta do peixe, que fala sobre a evangelização, que fala sobre a honrosa tarefa da igreja de serem pescadores de almas em potencial. Esta
vence esta tarefa honrosa, árdua na verdade, pesada na verdade, que precisa da nossa renúncia, de nós abdicarmos de coisas, de situações, de colocações, de posições na nossa vida, na nossa trajetória, para que possamos atender a ordem de Deus, o mandado de Deus, como pessoas que foram transformadas pelo Evangelho de Cristo, para que fôssemos usados pelo poder do Espírito Santo, através da sua palavra, através da ministração do seu Evangelho, pregar o Evangelho de Jesus e as vidas virem a Cristo. O Evangelho é um Evangelho de resultados. Está patente aos nossos olhos que todos aqueles que se dispõem a ser um missionário, uma missionária, um pregador, uma pregadora, aquele que se dispõe a entregar a sua vida e a disseminar, a espalhar, a compartilhar a palavra de Deus, ele tem na sua história, no seu testemunho, testemunhos de resultados, porque o Evangelho é um Evangelho de resultados. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele tem resultados, porque ele é o poder de Deus. Eu prego o Evangelho, não tenho vergonha do Evangelho, não tenho nenhuma dificuldade em falar a respeito da história da cruz, da história de Cristo, da morte dele na cruz do Calvário, porque esse Evangelho que eu prego para vocês, ele é o poder de Deus, é tão poder de Deus, que um dia, quando ouvi falar desse Jesus, a minha vida também, que era inimigo da igreja, que era perseguidor da igreja, a minha vida foi transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. O Evangelho, ele tem o poder transformador. Mas como a temática dessa conferência está baseada na porta do peixe, que fala sobre a evangelização, que fala sobre a responsabilidade da igreja, Jane, de serem agentes disseminadores da palavra, de uma consciência importante e fundamental para a igreja, de que nós fomos chamados, vocacionados por Deus, cada um dentro da sua vocação, do seu ministério, dentro das suas habilidades, dos seus talentos, dos seus dons. Todos nós que estamos aqui fomos chamados por Deus para sermos disseminadores do Evangelho, pregadores da sua palavra, pescadores, como disse Jesus para Pedro, profetizando para ele, dizendo que ele no futuro muito próximo, aquele cuja profissão era de pescador de peixes, mas que Jesus viu em Pedro uma sede tão grande, um desejo tão grande, irmã Érica, ele era tão apaixonado, ele amava tanto a Jesus, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus defeitos, apesar das suas dificuldades que Pedro encontrou ao longo do ministério de Jesus. Jesus viu em Pedro uma sede muito grande de Deus. E olha, um dia Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu és pescador de peixes, não é assim, Senhor? Então escute o que eu vou te dizer, e isso será em pouco tempo. Eu farei de ti pescador de homens. Esse é o propósito de Deus. Quando nós estudamos o livro de Neemias, o livro de Neemias é emocionante, chocante. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós caímos de joelhos na presença de Deus, nós nos quebrantamos, nós nos tornamos alunos e aprendemos com esse homem de Deus, com esse servo de Deus, que viveu um tempo na história do povo de Israel, um homem que estava trabalhando junto ao rei, ele era o copeiro do rei. O copeiro na época era uma função de
de responsabilidade, era um homem que assistia diante do rei, era um homem que servia as alimentações, as bebidas do rei, e muitas vezes o copeiro tinha, antes de servir o vinho ao rei, ele tinha que primeiro beber, porque poderia ser que aquele vinho poderia estar envenenado. Então ele pegava o vinho, derramava no copo, numa botija, numa vasilha, num cântaro, e colocava aí. E o rei observava aquilo, e depois o copeiro servia ao rei. Era um homem de autoridade, de influência, mas era um servo de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade de estudar o livro de Neemias, eu te aconselho agora no retiro. Quem vai no retiro aqui? Eu também vou. Lá no retiro, tira alguns minutos ou algumas horas desses 4 dias. É um livro pequeno. Lê o livro de Neemias. E nós vamos ver a história de um homem de Deus que nos deixou um legado, um exemplo para nós que somos jovens, para nós que somos servos de Deus, né, Assis? Feliz de ver o Assis aqui hoje. Para nós que fomos chamados por Deus para ganhar almas, para nós que fomos vocacionados por Deus para arrebatar as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Aprender com esse homem de Deus, cuja vida é um exemplo, cujas atitudes adequadas à nossa vida, seremos crentes, exímios ganhadores de almas. E eu quero estar discorrendo aqui para os irmãos algumas qualidades desse homem de Deus. Escute, a situação de Jerusalém na época não era uma situação muito boa, o povo havia sido exilado, e a Bíblia diz que Jerusalém estava destruída, os seus muros estavam destruídos, os seus portões estavam queimados, e a Bíblia diz que o povo, os que ficaram em Jerusalém, estavam em grande miséria e desprezo. Essa era a situação do povo. Enquanto Neemias estava no palácio, servindo ao rei, enquanto Neemias estava diante de Deus, do rei, servindo ao rei na presença de Deus, com a sua vida em comunhão e santidade com Deus, servindo ao Deus pagão, numa terra pagã, a situação da cidade era que a cidade estava com os muros fendidos e as suas portas estavam queimadas a fogo. E fazendo um paralelo, ou estabelecendo um elemento de comparação com a situação de Jerusalém e os judeus daquela época, com as pessoas que estão lá fora hoje, séria, não foge nada, é a mesma coisa. Quantos aqui são crentes e o papai, a mamãe e os irmãos ainda não são crentes? Levante assim a sua mão. Quantos aqui são crentes e aceitaram a Jesus, ou o esposo, ou o vovô, ou os tios, ou os primos, ou os sobrinhos, ainda não são crentes? Levante assim a sua mão. Todos nós, quase todos nós que estamos aqui. Essa era a situação daquele povo sério. E o que nós vemos hoje é realmente a situação das pessoas que estão lá fora sem Deus, das pessoas que estão lá fora que não conhecem o Jesus que nós conhecemos, que não conhecem, a palavra de Deus, como Deus nos deu um dia a oportunidade e o privilégio de conhecer. As pessoas que estão lá fora, que estão sendo escravizadas pelo poder das trevas, que estão algemadas pelos grilhões do inferno, as pessoas que estão lá fora estão em desprezo, estão em angústia, estão em miséria espiritual, vivem na miséria do pecado, da desgraça do diabo, e estão sendo desprezadas pelo inferno, porque não conhecem ao Jesus que um dia, por bondade e misericórdia de Deus, você e eu conhecemos. Essa era a situação da cidade naquela época. E hoje nós olhamos lá para fora, nós vemos que é a mesma coisa.
dos seus patrícios, dos seus irmãos que ficaram na cidade. E o irmão dele relata para ele a situação de Jerusalém. Meu irmão, a cidade está destruída. Os nossos irmãos que estão lá estão em miséria, são vítimas de extorsão, estão passando fome. Aleluia. Muitos deles porque não tem mais dinheiro, porque há uma corrupção instaurada dentro de Jerusalém. Eles estão tendo que entregar seus filhos como pagamento para comer pão. Essa é a situação de hoje. A Bíblia diz que Neemias ouve esse relato, e que se nós fôssemos observar hoje no mundo egoísta que nós vivemos, que não queremos sair da nossa zona de conforto, que não queremos ocupar o nosso coração ou doar as nossas emoções para se preocupar com as pessoas que estão lá fora, para chorarmos e lamentarmos pela miséria desse planeta. A Bíblia diz que Neemias, ouvindo a situação de Jerusalém, a Bíblia diz que a sua alma se amorteceu, ele caiu no chão e colocou os seus joelhos e começou a chorar, a lamentar, se quebrantou na presença de Deus, vendo a situação dos seus irmãos. Essa era a situação da cidade e dos irmãos. E eu aprendo com Neemias aqui, irmãos, e vejo algumas características na vida desse homem de Deus, que se a conferência de hoje é para que você seja motivado, para que você seja encorajado a ganhar a tua família para Jesus, você que nessa conferência hoje, através dos louvores da ministração e da oração, está sendo encorajado a se levantar. Você tem Deus, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem oração, você tem unção, você tem a igreja, você tem um grupo que ora, você tem um pastor, você tem ferramentas, você tem Deus. Aleluia! Glória a Deus! E se nós vamos observar aqui algumas características sobre esse homem de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Primeira característica que eu vejo em Neemias em relação à situação da cidade e dos seus irmãos era: ele tinha uma característica extraordinária, que era o quebrantamento e a contrição. Eu quero glorificar a Deus que aqui dentro dessa igreja tem muitos irmãos que se comovem com a real situação dos jovens, das pessoas lá fora que estão vivendo longe de Deus. Mas em contrapartida, irmã Beatriz, nós temos visto pessoas petrificadas, pastor Mário, com a alma entenebrecida, o coração endurecido. Quando você fala, por exemplo, sobre missões, quando você vê, por exemplo, nosso irmão Marcelo orando pela Coreia do Norte, talvez você não saiba, a Coreia do Norte se é proibido ser crente. Na Coreia do Norte é terminantemente proibido ser crente. Lá não pode ter pastor, lá não pode ter jovem crente, lá não pode ter irmã crente, lá não pode andar com uma Bíblia debaixo do braço, lá você não pode frequentar reuniões da Coreia do Norte, não. Mas apesar de toda essa imposição e oposição do inferno e de políticos e autoridades, chefes da nação, usados pelo diabo, na Coreia do Norte nós temos mais de 400 mil cristãos. Se você entra no site do Portas Abertas, você vai ver que na classificação dos 50 países onde há perseguição, a Coreia do Norte é o primeiro, é o mais terrível, é o pior. Nós temos na Coreia mais de 400 mil cristãos. Havia em Jeremias esse quebrantamento, essa contrição. Eu não posso ajudar
por amor a Cristo. Você sabia que existe agora o chamado cristão secreto? Agora não é somente igreja perseguida, irmã Érica, ou cristão perseguido. Agora existe cristão secreto. Pessoas que se converteram ouvindo um programa de rádio, ou foram lá, abriram a internet, ouviram a pregação e se converteram. Só que ninguém na cidade, ninguém no bairro, seus amigos não sabem que ele é crente, porque ele não tem confiança de compartilhar sua fé com as outras pessoas. Em países como a Somália, por exemplo, como a Coreia do Norte, porque se descobrirem a sua identidade, eles matam ele e toda a sua família. Ele é o pastor dele, ele é o grupo da mocidade dele, ele é o círculo de oração dele. Só ele ora, só ele dobra o joelho, só ele canta, só ele adora, mas ninguém. São indivíduos que não pode compartilhar a fé porque não confia, tem medo de se descobrir a sua identidade. Ninguém no seu trabalho sabe que ele é um cristão secreto. Aleluia. A Bíblia diz que Neemias tinha essa característica, irmãos. Ele se quebrantou. Quando ele ouviu a notícia, aquilo desfaleceu a sua alma. Aleluia. Como é que está a situação da sua família aí? Seus pais ainda não são crentes, né? Você fica indiferente a isso? Não quer nem saber. Eu estou na igreja, se vira para lá. A situação do seu irmão, da sua irmã, do seu vovô, da sua tia, do seu sobrinho, do seu primo? Quero nem saber. Eu já aceitei Jesus. Quem para o inferno vai, estou nem aí. O que nós vemos hoje, e graças a Deus aqui não tem, é muitos corações indiferentes, endurecidos. Queremos cuidar do nosso, Deus cuida de todos, é cada um por si. O problema dele não é o meu problema, a luta dele não me afeta, a dificuldade dele não me comove. Mas a Bíblia diz que Neemias tinha essa característica. Ele estava bem, morando no palácio, tinha um cargo de alta confiança, ganhava bem, morava bem, estava fora de perigo. Mas quando ouviu a situação de Jerusalém e dos seus irmãos, a Bíblia diz que ele se derramou, ele desfaleceu. Isso tem que acontecer na nossa vida, senão os nossos familiares não virão para Jesus. Aleluia. Deus, glória. Segunda, Neemias tinha uma outra característica extraordinária, irmãos. Ele não era somente uma pessoa quebrantada, uma pessoa contrita, uma pessoa sensível, sensibilizada. Não tinha um coração endurecido e petrificado, mas ele também tinha uma inconformidade, uma discordância da situação daquele povo. Eram os seus irmãos, era a sua família, eram filhos de Abraão, de Roma. Era sangue do seu sangue. Quando ele viu aquela situação, ele não se conformou, e ele começou a orar a Deus para chegar diante do rei, para buscar a redenção do quarto. Nossos familiares estão na droga, não tem mais solução, tem solução. Não se conforme, não nos conformeis com este mundo, não conforme com a situação da tua família, dos teus amigos. O diabo afundou eles no lamaçal do pecado. Mas se você orar, se o seu coração estiver quebrantado, e você orar, e clamar, e pedir a Deus, e não se conformar com essa situação, você pode resgatar aquela vida das garras do diabo. Foi assim com a minha família. Grande parte da minha família hoje estão na presença de Deus. E você pode dizer assim: mas foi fácil para você, irmãos? Quem tem 15 anos aqui? Levanta a mão. 15 anos. Aquela menina tinha 15 anos de idade, o único dentro da minha casa crente. Meu pai, daquele católico roxo, minha mãe nem se fala, meu avô piorou, meus tios piorou. Fui o único da minha família que
entreguei a minha vida para Jesus. E depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, começou a luta. Mas Deus falou comigo: eu vou salvar um por um da tua casa, vou trazer sua família para a minha presença. E eu olhava a situação da minha família e não me conformava. Quero ver, Deus, minha mãe na tua presença, quero ver meus irmãos na tua presença, quero ver meus sobrinhos, meus tios, meus primos na tua presença. E você também não pode se conformar. Hoje eles estão aí adorando a Deus. Aleluia, coisa linda. É você que Deus vai usar. Não espera a irmã Selma, não espera a pastora Eunice para ganhar a tua família para Jesus. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. É você que Deus quer usar e vai usar para fazer a diferença. Ele tinha como característica a inconformidade, a discordância. Não concordo. Não. Os muros estavam erguidos, as portas estavam perfeitas. Chegaram e sitiaram a cidade, acabaram com a cidade. Meus irmãos, eu como aqui caviar no palácio, tomo vinho da melhor qualidade no palácio. Meus irmãos estão padecendo necessidade de privação de alimento, estão sendo envergonhados, estão debaixo de desprezo, estão debaixo de miséria. A Bíblia diz que ele não se conformou com a situação. Não se conforme também. Não se conforme também. Não se conforme. Terceiro, ele usou uma das características de Neemias. Isso está lá no capítulo 2, versículo 4. Neemias usou os recursos do rei. Para que o quadro fosse revertido, para que houvesse a possibilidade da reversão, ele usou os recursos do rei. Ele chegou diante do rei para servir o rei como fazia aquilo comumente, normalmente, todos os dias. E o rei percebe que Neemias estava triste, estava com o semblante caído, a alma batida. E o rei interroga Neemias a respeito daquilo. E a Bíblia diz que o rei fala: o que está acontecendo com você, Neemias? Você não está doente? Não está passando mal? O que está acontecendo? E o que é que ele fez? Ele expôs. Ah, Senhor, meu rei, meu senhor, olha a situação da minha cidade, a situação da minha família, são meus irmãos, é a casa deles. Não foi destruído ou derrubado somente os muros. A casa deles, dos meus irmãos, foram destruídas. Por que não dizer que muitas crianças estão dormindo debaixo de escombros, de barracas feitas, improvisadas, no sereno, debaixo de chuva? E a Bíblia diz que ele falou com o rei. E o rei falou assim: então me fala o que você quer. E o que é que ele fez? Ele fez aquela oração mais rápida do que o The Flash. Ele estava conversando com o rei falou com ele, conversando com a boca e a mente ligada. Deus, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. O que você quer? Ah, agora. Me dá uma carta. Me abençoa, me dá os recursos desse reino, a sua autoridade, a sua ordem, a sua permissão. Me dá madeira, me dá dinheiro, me dá uma escolta. Por onde eu passar, eu tenho uma carta autorizando a minha ida, eu estou indo com autorização do rei. E naquele momento, isso aconteceu. Ele usou os recursos do rei para a reversão do quadro. E o que acontece conosco hoje? Nós temos tudo, irmão, tudo. Para ganhar as almas que estão lá fora, a igreja tem todos os recursos do rei. Irmãos, nós somos hoje o povo, e eu vou dizer isso com grande senso de responsabilidade, nós somos hoje na terra o povo mais poderoso da terra. Nós temos hoje ao nosso lado aquele que é maior, que é mais poderoso. Nós temos do nosso lado uma palavra que é poderosa.
do rei. E o que acontece? O que justifica o fracasso de muitos? A falta de usar, a falta de usufruir dos recursos disponíveis para a igreja, os recursos do rei. Você tem o quê? A palavra. Meu Deus. Se tem uma coisa que o diabo detesta, é um crente que tem a palavra. Eu não estou dizendo só na mão, não. A vida. Está aqui, ó. A gente só paga porque as editoras, né, publicam, né, porque tem o seu gasto. Mas o conteúdo foi deixado de graça. Você tem autoridade de Deus. Jesus disse: olha, no meu nome você vai expulsar demônios. Aonde você chegar para pregar o evangelho e o engraçadinho, o encardido, o moribundo se levantar, você tem. Você pode ser analfabeto, pode ser branquinho, pode ser baixinho, pode ser escurinho, você pode ser bonito, você pode não ser tão bonito assim, mas quando ele se levantar para querer fazer gracinha, você tem autoridade de Deus para dizer: demônio, em nome de Jesus, sai. Pode ser o diabo mais furioso e mais feroz do inferno, ele tem que obedecer um crente cheio do poder de Deus. Sabe o que é isso? Os recursos dele. Você tem esses recursos, eleva a xandarada. Tem. Você aí, jovem, adolescente, 15 anos, 16 anos, 17 anos de idade, é o único crente na tua família, e às vezes você olha para um lado, olha para o outro e fica desesperado: meu Deus, como é que eu vou fazer? E agora eu vou perder a batalha? Vai nada. Você tem à sua disposição os recursos do rei. Você tem Deus, você tem Jesus, você tem Espírito Santo, você tem palavra, você tem igreja, você tem a unção de Deus na sua vida, te fará mais do que vencedor. Glória a Deus. Amém? Amém. Posso continuar? Amém. Tem 10 horas? Oh, meu Deus. Outra habilidade que Neemias tinha e que a gente enfrenta muito aquele que se dispõe a fazer a obra, né, irmão João? Dispõe a fazer a obra de Deus, ele não está privado de que isso aconteça na sua vida e no seu ministério. Neemias tinha a habilidade e discernimento para administrar conflitos. Leia no livro de Neemias que quando ele se dispôs a fazer a obra, a reedificar a cidade, a Bíblia diz que ele conseguiu a madeira, conseguiu os recursos, o dinheiro, conseguiu tudo. E quando ele chegou lá, ele encontra os seus irmãos para baixos, desmotivados. Ele encontra povo derrotado, com a sua autoestima jogada na lama. E ele começa a encontrar a sua primeira dificuldade. E Neemias começou a ver com aquilo, a dificuldade que ele teve que, com a graça de Deus e a ajuda de Deus, ele começou a administrar os conflitos que todos nós temos na nossa trajetória. Você que é solteiro dentro de casa, seu papai não é crente, sua mamãe não é crente, seus irmãos não são crentes, e vivem num ambiente que você outrora vivia, hoje não vive mais. Hoje você é luz, hoje você é diferente, você é nova criatura, nasceu de novo, e você vive dentro como eu vivi. As más conversações, os maus conselhos que vinham, ser bobo, menino novo para você, usando calça comprida, há 20, alguma coisa atrás. Ser bobo não pode tomar cerveja, ser bobo não pode ir na discoteca, né, Jefferson? Né, Pablo? Ser muito bobo, menino novo, tanta menina aí fora aí, tanto de cima de você, dando mole para você. Olha aquela vizinha, era bonita, tem um corpo bonito, né? Ser muito bom, ser um Zé Mané. Ouvi isso muitas vezes, quantas vezes meu pai me disse: você perdeu o lado da camisa, ser um Zé Mané, ser um panaca. Quantas vezes eu ouvi minha mãe, que hoje, graças a Deus, é crente, liberar sobre a minha vida uma palavra errada, estranha. Esses combates e esses embates vieram também na vida de Neemias. Começou e quando alguns inimigos descobriram a intenção daquele homem, começaram armar ciladas, começaram a forjar armadilhas, subornaram profetas para profetizar.
mentira para tentar tirar Neemias do seu foco. Foi vítima de traição, de mentira, de engano. E se nós fôssemos dar aqui a oportunidade para os irmãos testemunharem, nós ficaríamos aqui a noite toda contando, cada um contando a sua história, de que você foi desprezado pela sua família, que depois que você aceitou Jesus no seu trabalho, o seu encarregado, o seu chefe, o seu gerente passou a te perseguir, que aquele cliente que comprava bastante de você, e agora você é crente, parou de comprar, ou está comprando menos. Esses conflitos e esses combates, eu e você, como Neemias, precisamos aprender a administrar, porque nós sabemos que não são eles, é o que está neles é que faz isso. Nós sabemos que quando nós chegamos para a nossa família, nossos amigos, na evangelização que nosso irmão Marcelo vai estar fazendo desse projeto de missão de evangelização urbana, interurbana, você vai chegar diante de pessoas que vão pegar o folheto e, se possível, vão dar a maçã e vão jogar na sua cara. Você não pode arregaçar a mão e partir para cima dele, seu mal educado, seu indelicado, seu grosseiro, seu tosco, né? Seu ogro. Você não podia ter feito, não. A gente sabe que não é ele, é o que está nele que faz isso. E Neemias teve essa habilidade de poder equilibrar conflitos. Você não pode sair da presença de Deus por causa dos combates. Você não pode desanimar porque o diabo se levantou. Você não pode jogar tudo para cima. O projeto de Deus te levantou dentro da sua casa como luz, como um lampejo de esperança e de salvação para a tua família. Você não pode jogar tudo isso para o alto, para fora e tentar frustrar os planos de Deus por causa de uma luta, por causa de uma dificuldade, por causa de um desprezo. Nós precisamos aprender a trabalhar os conflitos, ter a habilidade de pedir isso a Deus, para que Deus nos dê condições de trabalhar emoções, conflitos, lutas, dificuldades, perseguição, que vem de muitos lugares, de muitos destinos, que nós nunca imaginaríamos que acontecesse. Outra coisa, Neemias, ele tinha uma outra característica, irmãos, que é extraordinária. Isso é para nós. Hoje eu estava lendo e a minha esposa, nós estávamos conversando. Minha esposa agora é pregadora também, viu, Marcelo? Pregou lá em Rio Novo, mas Deus sacudiu aquele negócio lá. Eu sei que depois ela vai falar comigo, né? Depois. Você imagina isso, Marcelo me chamar, o que eu vou fazer? Vou infartar lá em cima, para fazer. Lê mais Bíblia do que eu. Hoje ele estava conversando sobre isso. Uma outra característica de Neemias era que Neemias buscou os resultados na oração e na sua entrega a Deus. Irmão, escute. Leia todo o livro de Neemias, leia. Você vai ver em todo o tempo da narrativa do livro de Neemias, mas sério, a todo momento você vê Neemias orando. Meu Deus, que é uma coisa extraordinária. Ele viu uma situação e ele já falou: ô Senhor, veja os meus inimigos que estão fazendo isso. Amém. Aí depois nós fizemos isso, e eu e os homens, e depois, ô Pai. Você vê Neemias a todo momento buscando o resultado que ele queria. Sabia que não estava na sua própria habilidade, na sua habilidade natural, não estava na carta que o rei o deu, mas estava, como ele diz, ele próprio diz no seu livro, que a boa mão, a forte mão, a poderosa mão de Deus estava sobre ele, e ele buscava os resultados orando. E já aconteceu isso comigo, é claro, e eu acredito que aconteceu com muitas pessoas aqui, quando nós nos convertemos. A gente quer, irmão, arrastar nossos pais para a igreja, mas a qualquer preço. Não, o senhor tem que ir. Não, o senhor tem que ir. Não, que desaparecido é do diabo. E esse Jorge aí é do inferno. Não, isso é idolatria, isso é coisa do inferno. Não é assim? O que aconteceu com você?
o resultado não é nosso. O resultado não é nosso. Neemias buscou os resultados da edificação. Você vai ver no livro lá que ele buscou esses resultados na oração. Ele trabalhava, ele lutava, ele administrava os conflitos que eram grandes, intensos e numerosos contra ele, e ele fazia tudo isso focado no objetivo, querendo ver a restauração da cidade. E ele buscava tudo isso orando. E hoje a grande dificuldade nossa é de oração. Se nós olharmos hoje o mundo espiritual, nós vamos ver, irmão, que nós precisamos, na realidade, era andar de joelhos. Nós precisamos pelo menos orar por dia 25 horas de oração. Nós queremos coisas grandes de Deus, nós damos para Deus tão pouco. Podemos fazer mais, podemos orar mais, podemos jejuar mais. Nossa família está morrendo sem Deus, nossos amigos estão morrendo sem Deus, a cidade humana está morrendo sem Deus. Nós podemos fazer mais. Se nós queremos ver os nossos jovens que estão lá fora, pessoas boas, pessoas trabalhadoras, gente que estudava e que perdeu tudo por causa da droga, perdeu tudo por causa do pecado, nós temos que buscar os resultados para que eles venham para a presença de Deus, mas não com as nossas habilidades, com a nossa voz bonita, com a nossa oratória, a nossa retórica bonita. Nós temos que buscar os resultados como Neemias fez, orando, clamando, pedindo: Deus, entra aí na tua providência, Deus, vai e abre a porta, Deus, vai e entra e move, expulsa esse demônio, Deus, remove essa barreira, vai, Senhor, vai na minha frente, eu não posso, mas tu podes. Glória a Deus. Amém? Se você ler o capítulo 3 do livro de Neemias, eu estou achando que hoje a gente vai chegar aqui em casa e vai, hoje eu vou pegar esse livro, pastor Paulo falou tanto desse livro aí. Leia lá no capítulo 3. Abre aí, por favor. Capítulo 3. Leia. Eu não vou ler agora, nem você também vai. No capítulo 3, todo do livro de Neemias, você vai encontrar repetidas vezes, palavras como edificar, levantar, edificar, levantar, reparar, levantar, reparou, repararam, e repararam. Foi tão forte os resultados que Neemias obteve de Deus na oração, que ele chega e pega uma cidade destruída e começa a trabalhar. E com o seu trabalho e com a sua determinação, Deus, com a sua forte mão, a sua poderosa mão, estende sobre Neemias e os que com ele trabalhavam. E a Bíblia diz que ele começa a promover a restauração da cidade. E você vai ver no capítulo 3: restauraram, levantaram, edificaram, restauraram, repararam. Deus é fiel. Sua família ainda não veio para Cristo, mas se você buscar em oração, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai reparar as brechas que o diabo fez. Se a sua família, seus amigos ainda não conhecem a Jesus, você na oração buscará os resultados e Deus edificará o casamento dele, a felicidade dela, a alegria dela, a felicidade vai libertar desse demônio da depressão que escravizou aquela pessoa. Você irá ver os resultados quando você e eu buscarmos a Deus em oração. Para terminar, é muita coisa, né? Mas eu vou terminar, vamos. Outra característica de Neemias era que ele tinha comprometimento com Deus e com a sua obra. Era extraordinário o comprometimento e o foco de Neemias. Nada desviava o seu foco. Nada. Nada tirava Neemias do seu objetivo. Eu vim para fazer uma grande obra.
Estão pedindo para mim descer, não vou descer. Estão pedindo para que eu saia correndo e entre no templo. Eu não posso entrar no templo. Não posso entrar. Se eu entrar no templo, eles vão ter razões para me expulsar dessa cidade e fazer, vetar a obra, embargar a obra, parar a obra, ser expulso. O comprometimento de Neemias era tão intenso e tão grande com Deus, que ele entregou a sua vida para aquele trabalho, porque para Neemias não era apenas importante a edificação da cidade, irmão. Você vai ver mais para frente que Neemias também usou a palavra de Deus como a sua arma principal. Para Neemias não era somente importante trabalhar as defesas da cidade, o muro, os portões, mas se você lê todo o livro, você vai ler esse livro, você vai ver que Neemias, depois que os muros são reformados, depois que os muros são refeitos, as portas são refeitas, você vai ver que ele organiza o culto. Ele não reestrutura somente a cidade, ele reestrutura a cerimônia, o culto, a liturgia, organiza tudo, porque mais importante para Neemias não era apenas a cidade, não era apenas restabelecer o seu status social como cidade, socialmente, politicamente falando, não, era preciso de restabelecer também o lado espiritual do povo, que estava demasiadamente desvirtuado, decepcionado, estavam pagando um alto preço por uma desobediência a Deus. Deus puniu aquele povo por causa de desobediência, e a Bíblia diz que depois que acontece tudo isso, você vai ler lá nos capítulos finais do livro de Neemias, que ele ajunta tudo, organiza tudo, o diácono vai ficar aqui, as irmãs vão ficar ali, os jovens vão ficar aqui, aqui ficam os sacerdotes, aqui ficam os levitas, e ele organiza o culto, organiza tudo, o cerimonial, tudo, deixa tudo organizadinho. Aí você vai ver lá que ele usa a palavra de Deus para poder animar novamente, trazer um avivamento na vida e no coração daquelas pessoas. Que é diferente hoje. Nosso irmão Gilvan pregou lá em Rio Novo isso. Os avivamentos que nós vemos hoje, estamos assistindo uma mensagem, e hoje já é falecido, saudoso reverendo David Wilkerson. Os avivamentos hoje que acontecem na Europa, é aquele avivamento, o avivamento, a unção do riso. O camarada sobe numa tribuna, em vez de pregar a palavra, em vez de falar de Cristo, de santidade, da cruz de Cristo, do sacrifício da cruz, ele começa a rir, e vai rindo por minutos a fio. Diz que é a unção do riso. E a igreja toda olha para aquele palhaço que está com o microfone na mão rindo, aí começa todo mundo rir, e gente, pessoas rolam no chão de rir. A unção, avivamento. Outros aí, ele disse que tinha um avivamento, o poder era tão grande que os crentes caíam no chão e começavam a andar igual cobra, andando no chão. E se a gente tiver em jejum e oração e com a vida cheia de fogo de Deus, você sai do meio e sai expulsando. Isso não pode ser de Deus. Não pode, um monte de crente estribuchando, fazendo careta, e igual cobra no chão. Outro avivamento, por exemplo, pessoas que andam de quatro dentro da igreja, imitando cachorro, imitando pitbull, imitando Rottweiler. É um avivamento que está varrendo a Europa, é um avivamento que está varrendo a América Central. E nós vemos em Neemias, para que aquele povo conhecesse a misericórdia de Deus, o que ele fez? Ele organizou o culto, fez um culto como esse, bonito como esse, só que é muito grande, para quem é pequenininho é complicado, né? Um culto bonito como esse, e o que Esdras fez? Colocou o que ali? Era antes das 6
lei. Vamos dizer de 5h40, 6 horas da manhã, né? Quando o dia fica claro, mais ou menos 5h40, até o meio-dia, lendo a palavra. E não é gritando, não é levanta sua mão e agora. Não. A Bíblia diz que ele ensinava. À medida com que ele lia a palavra, os levitas, os escribas, estavam no pé da orelha do povo. Explica o que ele está falando ali, quer dizer isso. A Bíblia diz que foi tão forte a leitura da irmão, ficar de pé de 5h40 da manhã até meio-dia, para ouvir uma pessoa ler a palavra calmamente, não sei se deu para ler tudo, mas fez uso do Pentateuco e foi lendo o livro de Moisés, foi lendo até meio-dia. A Bíblia diz que não saiu uma pessoa daquele lugar. E à medida com que Esdras lia a palavra de Deus, o que a Bíblia diz? Que aqueles irmãos choravam. Mas não era um show de tristeza, show de alegria. A palavra de Deus voltou. Aleluia. A palavra de Deus voltou para a igreja. Glória a Deus. A palavra de Deus voltou para a igreja. A palavra de Deus voltou para a congregação. Que a palavra de Deus volte para a sua vida. Se você quer ser ganhador, você tem que ter a palavra. O diabo nos espera lá fora e ele tem medo de uma pessoa que tem palavra, Érica, no coração. As pessoas vão te taxar de chato, de enjoado, mas à medida que você lê a palavra e você adequa a sua vida à palavra, essa palavra começa a transformar a sua vida. E como o evangelho ele é um evangelho de resultados, e como disse o nosso irmão Paulo, é um evangelho também que gera uma transformação na nossa vida. Não foi diferente naqueles dias. À medida em que lia a palavra de Deus, aquelas pessoas se quebrantaram na presença de Deus. E é isso que nós precisamos. Nós vamos sair depois desse carnaval, nós vamos sair nas ruas, visitar os jovens, ir no Pires da Luz. Nós já temos um missionário, nosso irmão Pablo Botelho, mas estará com ele todo esse grupo. Iremos lá no Pires da Luz, vamos pregar, vamos cantar, vamos visitar pessoas. E pode ser que numa casa em que você entre, toda a casa esteja possuída por demônios, e não tem como correr, não tem como ficar apavorado nem desesperado. O que eu e você precisamos? Precisamos da palavra, porque na palavra tem autoridade para mim, para a sua vida. Na palavra de Deus tem autoridade, poder, unção de Deus para mandar, para expulsar os demônios no nome de Jesus. As características de Neemias precisam estar na minha vida, na sua vida. Aquele povo foi tremendamente abençoado. A história do caos ficou para o passado. Glaucio, o cântico de derrota foi esquecido. Jogaram-se os playbags dos cânticos de derrota fora. Depois que o homem se levantou com as características com que nós falamos aqui, e que elas precisam ser também a minha e a sua, para a reversão de uma situação caótica, de que as pessoas vivem ela sem Deus. Eles receberam a palavra, foram alcançados pelo favor de Deus, foram transformados pela palavra de Deus, porque um homem se levantou, porque um homem se dispôs. E esse homem e essa mulher está aqui essa noite. E este homem e esta mulher, este jovem e este adolescente, Deus está dizendo para nós essa noite: é você, é você, é você. Deixa eu te falar uma coisa. Quem conhece a Fernandinha da Cláudia aqui? Vou dizer isso para a glória de Deus, é filho da fé. Ela não era crente, o Igor não era crente, a mãe dela não era crente, Lohane não era crente, Carol não era crente, Andréia não, Mônica, a mãe dela não eram crentes. E um dia recebemos um pedido
visitar a Fernanda, está muito rebelde. Brinco de argola grandão, pá. Vamos lá. Fomos lá. Josué, né? Carinhosamente Josué. Falamos a respeito de Jesus para ela. Falamos da palavra, aconselhamos, oramos e fomos embora. O Evangelho tem resultado. O Evangelho tem resultado. Quando nós fizemos a visita, foi no domingo, irmãos. E à noite era culto de missões. Eu dirigia lá na quadra. Estou lá bem dirigindo o culto, pregando, falando lá de missão, pregando Jesus. De repente chega quem? A Fernandinha. Aquela pessoa maravilhosa, fofinha, né? Fernandinha entra, ela senta. Quando nós fazemos o apelo, a primeira a levantar a sua mão e aceitar Jesus no culto de missões. Depois dela, veio o Igor, que já está com o Senhor. Veio a Andréia, veio a Mônica, veio a Montana. Olha o resultado, ó. Veio a Carol. Depois veio a Tainá. Com essa avalanche de poder aí, Paulo também pregando lá, veio o Rodrigo. Depois do Rodrigo veio a Valéria, da Valéria veio a Letícia, e por aí vai. Porque o Evangelho é um Evangelho de resultado. Glória a Deus. Você tem que entrar e sair dessa porta do peixe. Você tem a rede na mão, ó, tá aqui. Quando Jesus foi pregar a palavra e viu os pescadores lavando a rede na praia, ele entrou para pregar, viu eles lavando a rede, achou estranho aquilo, pregou primeiro, depois que ele pregou, ele falou com Pedro assim: Pedro, não dobra a rede não guarda a rede não joga ela no fundo do teu barco não, pega essa rede e vai para o mar alto. Senhor, mas eu pesquei a noite toda, conheço de mar, de cardume, não é hora de pescar a noite toda, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. O que a Bíblia diz? Ele foi, lançou a rede, e a Bíblia diz que ele pegou o quê? Uma meia dúzia de peixe desse tamanho assim, né? Foi isso? Não. Foi uma tão grande quantidade de peixe, tão grande, que a rede, quando eles puxavam, elas arrebentavam. E à medida com que eles viam que a rede ia se arrebentar, e aqueles peixes iam todos embora, ou grande parte deles embora, o que eles fizeram? Tiveram de chamar outros barquinhos para encher os barquinhos. Deus olhou e viu numa visão espiritual, na minha compreensão, porque a rede para nós hoje é isso aqui, ó. A palavra de Deus. Jesus olhou para eles e viu eles pegando a palavra, dobrando ela e guardando na gaveta da sua casa. E se eles pegassem e guardassem a rede, não haveria a pesca milagrosa. Outra coisa, percebe-se que ele pescou, meu Deus, me ajuda. Ele pescou e encheu os barquinhos. Já percebeu que tem muitas pessoas que nós ganhamos para Jesus, que servem a Deus às vezes não na Assembleia de Deus. Às vezes foi para Batista, foi para Deus e Amor, foi para os outros barquinhos, mas não interessa. Você pregou a palavra, o peixe veio. Se você usa a sua rede, Deus manda os cardumes. Se você guarda a rede, os cardumes estão lá, mas não são alcançados, não ficam entrelaçados na rede. Mas quando você pega a rede, que é a palavra, e prega o Evangelho de Jesus, a nossa função é pregar. Jesus manda o cardume de peixes e nós vamos ter uma pesca maravilhosa, milagrosa, abundante na presença de Deus. Amém? Chega, né? Meu Deus, vamos vir a vigília. Deus abençoe a sua vida. O irmão Marcelo deve estar chamando os irmãos agora, não sei. Amém? Quero estar passando aqui, agradecer a oportunidade, o privilégio, e que nós possamos sair daqui hoje transformados por essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão direita para o céu, dá um brado de glória para Deus aí.